O texto sagrado que nós estaremos ministrando nesta manhã é a conclusão de 6 ministrações. E eu queria convidá-los a, abrindo a Escritura Sagrada, a encontrar Mateus capítulo de número 6, o versículo de número 13. Nós vamos, concluindo a série sobre paternidade, pensar sobre o tema paternidade e santidade. Esse que é o último versículo da oração, a oração que Jesus nos ensinou. Eu sempre disse para os irmãos, em cada uma das ministrações, que Jesus não estava aqui ensinando uma oração. Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E é diferente aprender uma oração e aprender a orar. Porque quando aprendemos uma oração, aprendemos palavras ditas e prontas. Quando aprendemos a orar, aprendemos a viver. E o propósito do Mestre, com os conselhos do Pai Nosso, é nos ensinar para a vida e sobre a vida. E o último conselho de Jesus, ele é emblemático, porque ele nos ensina sobre o tema da tentação. E nós estamos no culto da família, extremamente apropriado pensar sobre este tema nesta manhã. Mateus 6:13, a palavra nos diz: e não nos conduza à tentação. Em outra tradução, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se lendo esse texto na tradução de Eugene Peterson, eu gosto dessa tradução, é uma tradução bem distinta, diferente, mas que apresenta uma visão sempre muito abençoadora. Nessa tradução o texto diz o seguinte: guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Então essa tradução, ela nos inspira a pensar sobre esse último pedido que Jesus nos instrui a fazer ao Pai. É nos aproximarmos do Pai com a consciência de que, ao aproximar-se do Pai, nos distanciaremos do mal. A primeira palavra do Pai Nosso é Pai. No extremo oposto está a palavra mal. A primeira palavra é Pai, a última palavra é mal. O que significa dizer que quanto mais próximo do espectro, você estiver do Pai, mais distante você estará do mal. E quanto mais próximo do mal, mais distante você estará do Pai. Então, quando eu oro dizendo: livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ora, irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o tentador, mas ele não nos faz cair. Sim ou não? Deus a ninguém tenta. Então, quando eu oro dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, de fato, eu estou fazendo a oração que o Eugene Peterson traduziu. Porque o diabo não nos faz cair. Ele trabalha diuturnamente e noturnamente para destruir as nossas vidas. Mas ele não nos faz cair. Ele nos tenta, mas não nos faz cair. A única pessoa que pode fazer você cair, quem é? Então, quando eu digo: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, eu estou dizendo: livra-me de mim mesmo. Porque quando eu estou sozinho, eu não estou em boa companhia. É por isso que um crente sozinho tem que ir logo para a presença do Pai, para não ficar sozinho. Amém, amados? Então, à guisa de introdução, é importante compreender que nesse texto nós estamos orando e pedindo a Deus que o Senhor nos livre de nós mesmos. Existe um autor chamado Thomas A. Kempis, que ele diz que no início a tentação ela é apenas um pensamento passageiro. Depois, ela se torna uma forte imaginação. E no fim, ela se transforma em satisfação. E nós temos a missão de, encarando uma vida cristã de coerência, compreender que a tentação faz parte do existir.
Faz parte da nossa vida. É necessário que passemos por ela. É necessário que sejamos testados e provados na vida cristã. Isso aconteceu com o Mestre. Diz a Escritura que Jesus passa pelo batismo. No batismo ele recebe a confirmação do Pai. Ele escuta a voz doce, meiga e suave do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E depois disso ele vai para um deserto e durante 40 dias ele é tentado. E é interessante que a Escritura conta que chegando à fome, diga comigo, chegando à fome. Chegando à fome, o inimigo se aproxima. O inimigo não se aproxima durante os 40 dias em que Jesus está sendo tentado, mas quando a necessidade fisiológica se apresenta, ele chega. E ele chega portando pedras nas mãos. E ele apresenta pedras a Jesus e diz: transforma essas pedras em pães. Você não pode sofrer. Não tem sentido ser filho de Deus e sofrer. Não cabe. Não fecha a conta. Não dá resposta à equação. Se você é filho de Deus, não deveria sofrer. Então, se tu és o filho de Deus, ele coloca em xeque a perspectiva de identidade. Se tu és o filho de Deus, confirma que tu és o filho de Deus não sofrendo. É a tentação do imediatismo. E nós estamos vivendo tempos em que nós anulamos qualquer tipo de sofrimento. Os entorpecentes, analgésicos, são muitos. E não apenas para curar o nosso corpo físico. Nós queremos entorpecente para curar qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de entrave, qualquer sensação. E Satanás, que conhece muito bem esse ato de desejo, quando nasce uma necessidade, ele se apresenta com uma proposta para atender às nossas necessidades. Dietrich Bonhoeffer diz que o imediatismo é o inimigo da maturidade. A capacidade de esperar pelo que é valioso é o que forma o caráter de um cristão. Quando a gente deseja as coisas rapidamente, quando anulamos do nosso viver e do nosso processo de maturação a dor e o sofrimento, nós estamos abrindo mão da construção de um caráter bíblico capaz de refletir a glória do Cristo de Deus em nossas vidas. E o que Satanás quer é exatamente isso, que não soframos, que não enfrentemos nenhum dia mau, nenhuma noite escura de alma, que estejamos sempre vivendo a bênção e a alegria e a realidade e o romantismo de uma vida cristã que não foi a vida cristã vivenciada e orientada por Jesus. Transforma essas pedras em pães, é um tipo de analgésico. É o evitamento da dor. E quantos de nós, muitas vezes, em nome do não sofrimento, transformamos pedra em pão, irmãos? Aceitamos o convite, aderimos à proposta, porque queremos anular o sofrimento, retardar o sofrimento, postergar o sofrimento. E aí de alguma forma a gente vai negociando a fé. Porque o que eu preciso é para aqui e para agora. A promessa que me foi feita está para o futuro, e eu não estou pronto a esperar pelo futuro. Eu só não quero sofrer aqui e agora. Só que as boas coisas da vida, elas levam tempo, cadência. Elas precisam da experiência, do sentir, do vivenciar, do acolher. Eu estava há umas semanas ouvindo um vídeo do Rubem Alves, um autor que eu admiro muito. E ele contava no vídeo que um dia ele chegou numa rodoviária para pegar um ônibus. E tinha um rapaz vendendo para ele curso de leitura dinâmica. E o rapaz disse: bem, se você fizer esse curso, você vai conseguir ler em um mês 4 livros. E aí o Rubem Alves disse: mas para que eu preciso ler 4 livros no mês?
Por que precisa ser tão rápido? O privilégio e a beleza que é a leitura de um livro não pode ser rápido. E é só o que você tem hoje aí na internet, né, irmãos? Gente vendendo leitura dinâmica para você perder a possibilidade e o privilégio de acolher o texto. Quando você lê um parágrafo, tem parágrafo que ele precisa fazer sentido na sua vida, ele precisa de algumas horas para ele assentar no seu coração, irmãos. Aí a gente vai lendo, começa o ano, a gente diz, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você lê a Bíblia toda 3 vezes, para depois de um ano você dizer, li a Bíblia 3 vezes. Vaidade da santidade. Decora o livro de Éfeso durante o ano, lê 230 vezes até decorar. Eu garanto a você que decorar o livro de Éfeso vai fazer muita diferença na sua vida. Pastor, não consigo decorar o livro, então decora só um capítulo. Faz igual a missionária aqui, ministrando para uma tribo que não tinha Bíblia, e eu lembrei-me dessa história agora. Ela ensinou sobre um capítulo e eles só se reuniam uma vez por mês. E uma mulher precisou andar 42 quilômetros a pé para ir para aquele culto. E lá eles estudaram 1 Pedro, capítulo 1. E aí eles leram, releram, para que aquele texto, durante 10 horas de culto, aquele texto fosse assimilado e decorado. E eles leram e releram, e leram e releram, e aquela mulher que andou 42 quilômetros ficou feliz porque decorou o texto. E ela voltou citando. Quando ela estava chegando em casa, ela esqueceu um dos versículos. Aí ela voltou. Aí quando ela voltou, ela disse, ô missionário, me ajude. Eu esqueci o versículo 3. E onde você estava? Eu estava às portas de casa. Você voltou 42 quilômetros por causa de um versículo. Ele disse, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. Aí a gente vai lendo só para dizer, eu li muita coisa. Eu li a Bíblia toda. Demora-te diante da Escritura Sagrada. Suporta esse dia mau. O Senhor está cuidando da sua vida e o Senhor está moldando a sua história. Não sei quanto tempo, mas vai levar tempo. Há um tempo de Deus e um desejo de Deus e uma vontade de Deus estabelecida para a sua vida. Portanto, supere, suporte, seja resiliente e saiba que existe um Deus cuidando de você. Olhe para José, irmãos. Você percebe que José constrói um caráter moral e ético que continua sendo um emblema e um exemplo e um paradigma para nós hoje. Mas quanto tempo durou para José construir um caráter ético? A vida toda. Ele precisou ser provado no mal contra os seus irmãos. Ele precisou ser tentado a partir de si mesmo. Ele prorrompe e vence as lutas que nasciam do seu próprio coração, dizendo não à mulher de Potifar. E quando tem nas mãos o poder de vingança, ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas o Deus que moldou o meu coração no caminho, tem gente que pensa que José perdoou os irmãos dele naquele dia. Foi não, irmãos. Foi o tempo. E José foi assimilando. Foi percebendo a mão de Deus, o cuidado de Deus, a escrita de Deus, a história de Deus, a bondade de Deus, a prevalecência de Deus sobre o seu ministério e sobre a sua vida. E quando os irmãos se aproximam de José, ele já havia perdoado os seus irmãos há tempo. E aí com autoridade ele olha e diz, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus, o Deus que cuidou da minha vida, no seu tempo, transformou o vosso mal em bem. Bendito seja o nome de Jesus. Transforma essas pedras em pães. Por que Satanás não se deu o trabalho de passar numa padaria, irmãos? E comprar um pão? Por que foi necessário levar a pedra? Parece aquele texto, né? Jesus dizendo, se vocês sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, qual de vós que um filho pedindo pão dará pedra? Se a gente que é mau, quando o filho pede pão, a gente dá pão, Jesus está dizendo que o diabo é ruim mesmo, né? Que ele tinha era pedra.
E aí ele diz, transforma essas pedras em pães. Mas por que ele não levou o pão pronto? Porque toda tentação é um presente embrulhado em 2 pacotes, em 2 embrulhos. Poder e desejo. Nasce o desejo no coração de Jesus porque ele sente fome. Mas é preciso também experienciar o poder. Já pensou? Jesus erguer as mãos e aquela pedra se transformar em pão? É uma demonstração de poder, não é, irmãos? Você está vendo esse fruto? Ele é palatável, desejo. E ele te dará a capacidade de você ser semelhante a Deus, poder. Toda tentação é um presente embrulhado em 2 pacotes: desejo e poder. Todas as vezes que eu faço uso do meu poder para alimentar o meu desejo, eu estou cedendo à tentação. Todas as vezes que eu faço uso da minha influência para alimentar o meu desejo, eu estou cedendo à tentação. Isso é um princípio. E Satanás está tentando Jesus exatamente nessa esfera de poder e nessa esfera de desejo. E Jesus diz, não. Eu não quero. Eu não vim transformar pedras em pães. Eu posso suportar a fome física. Eu posso suportar o desconforto. Porque não é só de pão que vive o homem. E nesta terra o homem vai ter desconforto. Eu vivo da palavra que procede da boca do Pai. E é essa palavra que me sustém quando a fome chega. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, cuidado com a fome. Você sabe por que a gente tem que ter cuidado com a fome, irmãos? Porque quando a gente está com fome, a gente não consegue discernir se é pão ou pedra. De vez em quando chega um no aconselhamento pastoral e diz, pastor, mas era uma pessoa tão de Deus, eu pensei que era pão. Era pedra. Aí a jovem diz assim, pastor, mas ele era um gato. É um pãozinho, né? Cuidado que gato as unhas, viu? Se não tem Jesus na vida, é pedra. Pastor, mas foi só uma conversa de 20 minutos. É pedra. Foi só um flerte. É pedra. Foi só um acesso. Cuidado. É pedra. E se você tiver com fome, você não vai ter capacidade de discernimento. Você vai estar alimentando-se de pedras, pensando que está comendo pão. E o Senhor Jesus nos orienta. Seu corpo pode passar sem o pão, mas sua vida não pode passar sem a palavra. Alimenta-te da palavra do teu Deus nesta manhã. Recebe a vida e a graça de Deus para suportares a fome desta vida, porque o Senhor tem banquete para nós nesta manhã. Irmãos, quem veio aqui faminto e recebeu a palavra de Deus? Quem está faminto não quer saber se a toalha da mesa é de linho fino, se o talher é de ouro ou bronze, ou se os pratos são pratos requintados. Quem está faminto quer saber se tem comida, amém, irmãos? Quem acredita que o Senhor tem mantimento para as nossas vidas aqui? Portanto, alimenta-te. Você sabe o que foi que alimentou Jesus? A frase do Pai no batismo. Quando Jesus diz, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus estava dizendo, eu ainda estou digerindo aqui, eu ainda estou me alimentando da palavra do Pai dita há 40 dias sobre mim. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus estava dizendo, eu estou confirmado no Pai, eu sou filho. O Pai sente prazer em mim, então eu não vou abrir mão do prazer e da alegria do Pai, aceitando as tuas ofertas, Satanás, vai-te para lá. Seja Deus bendito para sempre. Quem pode receber esta palavra? Você é filha amada, você é filho amado. Portanto, aceite isso e acolha esta palavra como um ato de graça sobre o seu coração. Isso te fará firme diante das tentações da vida.
Foi isso que firmou o mestre. E aí ele diz, não, eu não preciso de pão, porque o meu corpo, ele pode sofrer, mas a minha alma será estabelecida na palavra. E aí nós temos a primeira tentação, que é a tentação do imediatismo. A segunda tentação é a tentação do providencialismo, que nome estranho, né? Mas o que significa isso? É quando Satanás conduz Jesus ao alto de um pináculo na cidade, e no pináculo do templo, ele oferta a Jesus um atalho. Pula daí, Senhor. Salta. Porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás fez a exegese correta, tá, irmãos? O Salmo 91 é um salmo messiânico. O Salmo 91 é um salmo para Cristo. Então a exegese que ele fez do texto foi correta. Está escrito a teu respeito que o Senhor dará ordem aos seus anjos e eles te guardarão em todos os teus caminhos. Correto. O que não está correto é o atalho que ele oferece. E essa tentação do providencialismo é quando nós esperamos que Deus providencie todas as coisas para as nossas vidas. Quando magicamente imaginamos que Deus vai fazer nascer solução para todos os nossos dramas e para todos os nossos desafios, sem que nós sejamos responsabilizados no processo. É quando agimos de forma incoerente, repetidas vezes, e falhamos, e mais uma vez falhamos, e outra vez falhamos de novo, e esperamos que Deus se responsabilize por nossa irresponsabilidade. É quando Deus não nos deu asas para voar, e a gente sai saltando de pináculo, achando que sempre teremos a providência de Deus e a rede com os anjos para nos amparar. E o Espírito de Deus está comunicando isso a talvez uma única pessoa nesta manhã. Mas a pergunta que o Espírito de Deus faz a você é: e se não tiver um próximo pináculo? E se o providencialismo não acontecer? E se você se esborrachar lá embaixo? Quantas e quantas são as vezes que tentaremos o nosso Deus? Quantas e quantas são as vezes que nós saltaremos imaginando que Deus vai fazer o milagre? Quantas são as vezes que nós confiaremos que Deus vai mudar as leis da física para fazer milagres em direção à nossa vida? Salta daí. Porque Deus é misericordioso. Porque você é filha, você é filho. O homem nunca está tão próximo da queda quanto quando o diabo o convence de que ele é especial. De que será tratado de forma diferenciada por Deus. De que Deus vai ampará-lo. O amor de Deus não pode ser confundido com um passe livre para a gente viver de qualquer jeito. Nós não temos liberdade para saltar. Observe o que o texto sagrado diz. O texto diz que foi o inimigo quem levou Jesus para o alto do pináculo. Mas saltar, ele não interferiu nisso. A decisão era do mestre. A decisão é nossa. É preciso que sejamos tentados? Sim. Não é possível, é preciso. Não é possível que sejamos, é preciso que sejamos tentados. Mas saltar é uma decisão pessoal. E repito, a pergunta de Deus é: e se não tiver o próximo pináculo? Paulo demarca esse princípio em Romanos capítulo 1, versículo 24. Quando Paulo nos diz que o grande risco das nossas vidas é nós sermos abandonados a nós mesmos. É Deus nos entregar os nossos próprios desejos. Que Deus nos livre disso, irmãos. Deus tirar a mão e dizer: é assim que você quer viver? Então eu deixo. Quantas vezes, quantos pináculos, quantos milagres, quantos livramentos, quantas possibilidades, quantas vezes o Senhor nos perdoou.
Essa palavra, irmãos, ela traz sobre nós um ato de reflexão. E eu escrevi uma oração. Eu queria recitar essa oração. Ela é uma oração breve, mas eu queria recitar com a igreja esta oração, porque acredito que nós precisamos fazê-la sempre. Porque é a misericórdia do Senhor quem nos traz aqui essa manhã. Ela se renovou mais uma vez diante de nós. E se próximo de um pináculo você se encontra, o Espírito de Deus te dará a graça para você não pular. E eu vou dizer para você, essa é uma das maiores e mais extraordinárias liberdades que existem. Você poder dizer: Satanás, eu não pulo. Eu não como do teu prato, eu não aceito a tua proposta. Eu não vou aderir àquilo que tu tens para mim, eu digo não. Você sabe por que é um privilégio? Porque uma multidão incontável de pessoas não pode dizer não. Se o prato aparece, o escravo precisa alimentar-se. Se a proposta aparece, o escravo não tem domínio sobre si mesmo. Mas aqui estão os libertos. Aqui estão os que saltam se quiserem saltar. Aqui estão os resguardados pela graça de Deus. Aqui estão os comprados por bom preço. Bendito seja o nome de Jesus Cristo Nazareno. Aqui está a igreja do Deus vivo, a comunidade da fé, coluna de Deus nessa terra. E nós podemos dizer: não, eu não salto. E a nossa oração é que nós possamos declarar: Senhor, não nos deixe. Não nos deixe, Senhor, quando os muros de proteção se romperem e a presença do inimigo se tornar aterradora e apavorante. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe quando as ondas de angústia se recusarem a recuar da minha vida. Não me deixa, não me deixa. Não me deixa quando atravessar os pântanos alagados da tentação, cuja intenção é aprisionar os meus pés na lama deste mundo. Não me deixe. Não me deixa, Senhor, porque no deserto eu já escolhi o pão das facilidades. No pináculo eu já saltei por atalhos de agilidade. E diante dos reinos eu já negociei a minha santidade. Mas não me deixa, Senhor, não me deixa. Não me deixa, porque sozinho, com as minhas escolhas, eu destruirei tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Não me deixa sozinho comigo mesmo, Senhor. Livra-me de mim mesmo. É esta oração que o Senhor Jesus nos orienta. Não me deixa comigo mesmo. Eu não quero atalhos, Senhor. Ô irmão, você pode olhar assim para o ombro, dá só uma olhadinha assim para o seu ombro. Você está vendo asa aí no seu ombro? Tá não, né? Então pronto. Pula daí. Irmãos, tem atalho que se você saltar, a proposta do diabo é assim: pula aí que você chega rápido, né? Tem gente que alcança lugares de privilégio na empresa. Ele dá saltos, às vezes ele dá saltos sobre os outros. Aí quando ele chega no pináculo, está sozinho, abandonado. Porque precisou sacrificar o seu próprio caráter e sua reputação no processo. Salta daí, porque se você saltar, você vai chegar mais rápido. Dá um jeito. Hein? Irmãos, é melhor andar com Deus do que voar com o diabo. Se Deus não deu asa para você voar, então não pule não, porque você pode se esborrachar. Deus nos deu pé para caminhar. Então a gente vai caminhar no passo do gado. Se demorar 2 anos, a gente continua caminhando. Se demorar 10 anos, a gente continua caminhando. Se demorar 40 anos, a gente vai dizer: vocês intentarão mal contra mim, mas Deus transformou em bem, porque Ele é bom e a sua misericórdia está estendida sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Anda com Deus, caminha com Deus, vai no passo, vagarosamente assimilando a vida e a providência de Deus sobre a sua família. É este o caminho. E a gente vai caminhando, aprendendo e crescendo. Caminhando, aprendendo e crescendo. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas é um processo. Amém, queridos? Pastor, já me frustrei. Eu não quero mais saber disso. Estou machucado, magoado. Me aconteceu algo que foi terrível. Vou saltar para o mundo. Faça isso não.
salte não. Tudo depende da forma como você enxerga as coisas. Há uns 2 anos o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estava num ambiente e ouvi uma pessoa falando mal do senhor. Aí eu disse assim: o que ela estava dizendo era verdade? Ela disse: pastor, era não. Eu digo: então deixa falar. Porque se for verdade é porque eu preciso me corrigir. Se for mentira, ela está traindo maldição para ela e está me promovendo a bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, se algum irmão quiser falar mal de mim, fica à vontade, pode falar. Porque a gente é que vai ser bem-aventurado no processo. Não tenho estresse nenhum com isso, nem vou revidar. Porque quanto mais você falar, mais bênção o Senhor derramará sobre a nossa vida. Não tem problema nenhum. Depende da perspectiva. Aí tem irmão que se estressa, aí vai querer resolver. Resolva não, deixe. O Espírito de Deus é quem cuida da sua vida, é quem zela por você. A tua família pertence a Ele, os teus filhos pertencem a Ele, o teu casamento pertence a Ele. É Ele o Senhor da tua história, da tua vida, Ele é quem cuida. Seja Deus bendito para sempre. E aí a gente vai descansando, caminhando e esperando o tempo em que o Espírito do Senhor fará o que é necessário por nós. John Owen diz: aquele que não luta contra as tentações, mesmo antes de pecar, já está inclinado a cair. Então nós precisamos da batalha, nós precisamos lutar. E aí nós temos, para concluir, a última ministração, o último ponto. Eu vou demorar-me apenas 5 minutinhos nele. Passamos um pouquinho do horário. A tentação do absolutismo. É a ideia de que todos os reinos estão diante dos nossos olhos. E se nós negociarmos a nossa adoração, nós poderemos ter os reinos. Observe o que ele oferta. Você está vendo todos os reinos que estão postos diante dos teus olhos? Se tu te prostrares diante de mim e me adorares, esses reinos serão teus. E aí Jesus diz: vai-te para lá, Satanás. Vai-te para lá. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus declara que somente ao Senhor, nosso Deus, nós daremos glória. E a oração do Pai Nosso parece fazer link e está tecido a esse momento da tentação. Por isso eu concluo a oração do Pai Nosso com esse texto. Porque na oração do Pai Nosso, nós concluímos dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória. Você lembra quando Satanás chegou apresentando pedras e dizendo: transforma em pão? Satanás estava desafiando o poder de Deus. O poder de transformar o inanimado em alimento. Quando Satanás leva Jesus para o alto do pináculo e diz: atira-te daí, porque tem anjos que serão escalados para te resguardar. Ele estava desafiando o reino de Deus, o domínio de Jesus sobre os anjos. E quando ele diz: está vendo, esses reinos serão teus se tu te prostrares e me adorares, ele estava nesse momento desafiando a glória de Deus. Mas nós vamos concluir a oração do Pai Nosso dizendo: não a nós. O poder não deve ser centralizado nas nossas vidas. O poder é dele. A gente terminou a oração e a gente nem sabe a resposta, mas o poder é dele. Se a resposta dele for não, não é porque ele não tem poder, é porque ele não quis fazer, porque é melhor para a gente. O poder é dele. A gente termina a oração dizendo: Senhor, eu não sei qual será a tua resposta, mas eu sei que tu tens poder para fazer o que tu quiser. O poder é dele, teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória, não só agora, mas para sempre. Para sempre. E aí, queridos, na conclusão da ministração, eu queria dizer que Jesus não veio transformar pedras em pães. Ele veio transformar coração de pedra em coração de carne. Você sabia disso? Está escrito em Ezequiel 36 e 26, dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quem já recebeu um coração novo? Seja Deus bendito para sempre. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus não veio para se atirar de pináculo em demonstração de espetáculo, de magia. Olhe para o microfone. Jesus veio para confirmar a sua filiação sofrendo. Não foi para subir e saltar de pináculo. Foi para subir no madeiro. E o profeta Isaías 53, 2 diz: pois ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos.
do alto do pináculo para o madeiro, do madeiro para o sepulcro, do sepulcro para o cenáculo. Nós somos a comunidade que crê no sepulcro vazio. Nós somos a comunidade que não salta e que não busca atalhos, mas caminha a jornada da fé, confiando na providência diária de Deus sobre nós. Jesus não veio buscar os reinos deste mundo. Jesus veio estabelecer um reino que não pode ser abalado. Você sabia que você faz parte desse projeto? Você está escalado e na lista dos convidados para a festa? Você faz parte desse plano? E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sirvamos a Deus agradavelmente. Agostinho dizia: a tentação é o meio pelo qual Deus prova os seus amigos, e Satanás descobre os seus inimigos. Como vamos sair daqui desta manhã? Amigos de Deus? Inimigos de Satanás? Ou amigos de Satanás? Não, irmãos. Não às pedras. Não aos saltos. Não aos reinos. Sim à palavra. Sim à permanência. Sim, a glória somente a Deus. Sim, a glória somente a Deus. Eis os amigos de Deus, os da fé, os da família da fé. Seja bendito o nome de Jesus para sempre. Seja glorificado o nome do Senhor em nossas vidas. Você que ouviu esta palavra, eu quero fazer uma oração por você. Está no enfrentamento perverso, densas trevas repousando sobre sua mente. E esta palavra, como endereço, pensado para você, atingiu e afetou o alvo. Seu coração agora goza de paz. E você deseja confirmar a vida de Deus sobre você. Você que está enfrentando uma tentação que te faz parar, que traz prejuízos para o seu relacionamento, que traz prejuízos e angústias para a sua relação com o seu Deus. Corra aqui à frente. Você que precisa de uma graça para além da que você carrega hoje. Você que precisa recordar a filiação, porque há desesperança na sua alma. E já há algum tempo distante da vida da fé, você já não se sente filha, não se sente filho. Corra aqui à frente. Esta manhã é uma manhã de abraços. É uma manhã em que o colo de Deus estará acolhendo cansados, sobrecarregados. É uma manhã em que o Senhor dará ferramentas de livramento para a sua vida, para a sua casa. Seu casamento não será desfeito, não será destruído, porque o Deus da família está nesse lugar. Nós vamos orar. Eu quero oportunizar você para vir aqui à frente. Corra aqui. Nós queremos fazer uma oração intercessória. O Deus de livramentos, o Deus que nos dá pão e não pedra, está aqui nesta manhã nos dando banquete de paz, banquete de vida. Venha, em nome de Jesus. Esse é um tempo novo, é um tempo de restauração. É um tempo de visitação sobre a sua casa, sobre a sua vida. A banquete de Deus. Pastor, não estou entendendo nada, estou com fome. E Deus me mandou lá para a viúva de Serepta. Não tem comida lá, o que eu faço? Venha, em nome de Jesus. O Deus de providência faz gerar. O Deus de providência traz banquete do lugar onde não existe nada. É esse o nosso Deus. Estenda as mãos aqui à frente. Nosso Pai, concluímos esta série de ministrações com a consciência de que esta palavra nos firma.
Somos filhos, filhos amados por Ti. E nós queremos atrair o Teu amor e o Teu sorriso e a Tua alegria sobre nós com as nossas decisões. Estamos aqui à frente, Senhor, para declarar que nós não nos alimentaremos de pedra. Nós não saltaremos nos caminhos de facilidade. E nós não adoraremos outros senão a Ti. Tu és o único Deus em nossas vidas. Tu és o único mantimento para as nossas almas. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua bondade, a Tua graça, restaurando as vidas dos que estão aqui à frente, trazendo esperança, alívio, assim como os anjos se aproximaram depois da tentação e serviram o Mestre no deserto. Cremos que o Senhor está fazendo isso com vidas neste lugar. Sim, Deus, serve os Teus filhos com alento, com uma palavra de graça, porque és Deus de livramento. Sim, Deus, pedimos isso em fé, celebração e alegria. Agradecemos-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus.